Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo lindo do Senhor. Como é que você está? Veio pronto e preparado para mais um dia? Que bom que você está aqui. Que bom que você se deu a oportunidade de juntos podermos fazer essa caminhada de fé com o Senhor. Eu quero convidar você a se posicionar aí como alguém que já entende qual a nossa razão de estar aqui é termos um encontro com a palavra do Senhor. E quando a gente tem um encontro com o Senhor através da palavra, nós sabemos que vamos ser corrigidos, vamos ser tratados, vamos ser ensinados e precisamos estar atento a todos os detalhes, anotar tudo que tiver que anotar, para que a gente realmente não esqueça. Caso a nossa mente tente nos trapacear, a gente tem tudo anotadinho ali para dizer, opa, o Senhor já falou comigo sobre isso, ei, o Senhor já me disse que isso aqui eu tenho que corrigir. Então, a intenção desse devocional é exatamente essa. Uma palavra, um encontro, uma nova criatura. Porque a palavra do Senhor nos sustenta, nos alimenta, mas ela nos molda, nos corrige, ela nos trata. Amém? É o nosso manual de vida para consertar aquilo que a gente tentou fazer sem usar o manual e acabou se perdendo. Deus é misericordioso e nos dá essa oportunidade, através da palavra dele, para aquele que busca em verdade e em espírito, encontra do Senhor. Amém? Então vamos juntos, primeiramente, orar ao Senhor. Creio que você já está com Bíblia, papel e caneta na mão. E agora o que falta para nós é a presença do Espírito Santo aqui nesse momento conosco. Porque sem Ele não dá, sem Ele eu nem continuo, nem começo, na verdade. Não faz sentido fazer a obra dele sem a presença dele. Amém? Então vamos juntos? Feche seus olhos por um instante. Se conecte com o Senhor. Não adianta você entrar na presença, vir fazer um devocional pensando ou olhando para as circunstâncias e para quem está ao seu redor. E isso te intimida, isso te afasta da presença, isso te faz perder o que está por vir. Então, em nome de Jesus, eu quero iniciar essa oração profetizando a presença do Espírito Santo aí onde quer que você esteja. Seja na sua cama, seja no seu quarto, seja na sala, na cozinha, seja no trabalho, seja no ônibus, seja numa prisão, seja no hospital. Não sei aonde o Senhor vai levar essa mensagem. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Então, Espírito Santo, eu quero pedir nessa hora que o Senhor tome a direção desse momento, tome a direção desse devocional. É o teu povo, é a tua palavra que está sendo pregada. Então, que o Senhor direcione a cada um conforme a tua necessidade, a cada um conforme a correção que o Senhor deseja entregar. Eu não os conheço, não sei quem eles são, mas o Senhor sabe. Então, usa, Senhor, a minha boca e faz a tua vontade. Que o Espírito Santo possa falar com cada um aqui de forma especial e soberana. E que você permita o acesso a ele. Tira aí a película de proteção e deixa o Espírito Santo acessar o seu coração. Fazer nele a tua vontade, te purificar, te limpar, te moldar e te salvar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, Salmo 46. Nós vamos fazer essa leitura. O versículo do dia vai ser o versículo 7. Amém? Salmo pequeno, nós vamos ler ele completo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se turbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Se ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sela.
Aqui é como dizemos amém, tá ligado, tá selado no Senhor. Bem, repetindo o versículo do dia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o mesmo versículo 11, é uma confirmação, porque nós estamos aqui tratando de um hino, de um louvor ao Senhor. Então tem aí essa melodia romântica, tem essa melodia repetida. E quando eu digo romântica, gente, é o amor pelo Senhor, pela obra, e torna a canção mais assim, que toca a alma, que vai no profundo. Então, Salmodias é muito bom. Eu sou suspeita em falar, eu amo fazer a leitura dos Salmos. Na verdade, eu amo toda a Bíblia, é o meu alimento, mas quando a gente faz a leitura do Salmo, a gente se conecta com o autor de uma forma diferente, porque cada salmo é expressado através desses hinos o que a pessoa estava sentindo, e não é diferente do que a gente sente hoje, não é diferente do que a gente passa. E quando a gente escuta o salmista declarar que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e esquecer de Deus. O que mais tem acontecido com a gente é tentar enfrentar o mundo. O mundo jaz do maligno. Infelizmente, a gente está vendo as coisas piorando cada dia que passa. Tá muito difícil conviver nesse mundo. Tá muito difícil ser alguém do bem na terra do jeito que ela está hoje. Quando eu digo alguém do bem, não é uma pessoa maligna, não é uma pessoa má, não é uma pessoa destruidora, não. Mas é porque a gente, mesmo tendo o coração segundo a vontade do Senhor, mesmo lutando contra as potestades, não a gente, né? Mas lutando contra esses desejos da carne, contra as investidas malignas, nós ainda assim nos deparamos com situações que nos entristece, que nos faz rejeitar algumas coisas, e isso acaba nos sobrecarregando. A gente quer que o mundo mude, a gente quer consertar o mundo. Essa é a palavra que eu estava tentando encontrar aqui. A gente quer consertar o mundo, mas a gente precisa entender que o mundo está correndo, está vivendo no curso daquilo que a história já contou. Já está escrito o fim de todas as coisas, já está determinado como vai ser. E a gente não pode gastar a nossa vida lutando contra isso. Quando eu digo, eu não estou falando para você simplesmente abandonar quem não quer a presença, não é isso, pelo contrário. Eu quero que você pare de disputar com aquilo que já está determinado a acontecer. A nossa missão aqui é nos refugiar no Senhor, porque enfrentaremos dias difíceis. Sempre foi assim, em toda a história, não vai ser diferente na minha e na sua. Mas é nesse momento, é nesse lugar que Deus nos refugia, que Deus nos restaura, que Deus nos abraça, que Deus nos sustenta, que Deus nos dá renovo. E é exatamente isso que o salmista está querendo dizer aqui. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele sempre vai estar conosco, sempre vai estar do nosso lado. Então a gente tem que parar de querer salvar o mundo. A gente não pode salvar o mundo. E quando eu digo que a gente não pode salvar o mundo, tudo que já está determinado a acontecer, vai ter que acontecer. Vai acontecer. O Deus Criador já deu a ordem. E quando a gente fica tentando salvar o mundo, a gente está indo contra aquilo que Deus disse que vai acontecer. E sabe quem é que perde essa batalha? Nós. Com certeza nós. Por quê? Porque nós estamos tentando lutar com o Todo-Poderoso. E quando eu me deparo com esse salmo, quando eu ouço essa canção, eu entendo que eu não posso escolher pelo próximo. Eu tenho que testificar quem é Cristo, eu tenho que viver, ser testemunho vivo de quem é Cristo, e eu preciso orar por essas pessoas, eu preciso dar amor para essas pessoas. Ainda que difícil seja, ainda que seja bem complicado,
A gente dar amor para quem nos rejeita, para quem nos maltrata, para quem tem ódio gratuito de nós. É muito difícil, mas não é impossível. Busque refúgio no Senhor. Busque sustento, direção no Senhor. Se Ele nos der, ninguém mais vai nos dar. E pare de ficar lutando contra aquilo que já está determinado a acontecer. Você vai se cansar, você vai se fadigar e você vai perder. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de engano. E se tem uma coisa que Ele quer, é a nossa transformação. Se tem uma coisa que Ele quer em nós, é que a gente escute o chamado e busque salvação. Gente, a gente encontrar refúgio no Senhor, diante de qualquer situação, isso é regozijante. Talvez você chegou aqui querendo uma profecia de que tudo dará certo, de que vai haver uma virada extraordinária de chave hoje aí na sua vida, que Deus vai te restaurar seu casamento hoje aí agora. Não, eu não vou falar isso aqui. Só se de fato o Senhor mandar. Mas eu creio que Ele não lança palavra aleatória, como se lança uma rede sem saber se é um rio ou se é um mar. Deus, Ele é proprietário. Ele sabe o terreno que Ele vai plantar. Ele sabe exatamente a quem Ele vai direcionar. Então não adianta ficar querendo fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, bagunçado. A gente precisa ter compromisso com o Senhor. A gente precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Então, que você hoje se regozije nisso. Que você hoje se diminua para que o Senhor cresça. Que hoje você busque a face do Senhor. E não desista. Não desista da sua casa, da sua família. Não desista. E isso não é ir contra o mundo. É trabalhar a favor do Senhor. Porque Ele nos chamou para o ID. E você está aí, esperando alguém vir buscar você no colo para ir. Porque vontade você tem. Mas fica aí esperando alguém me buscar. Sabe quem é levado pelo outro? O paralítico. Você não é paralítico. Você pode se movimentar. Você pode ir fazer o ID. E até aquele que está indo. E você por que não vai? Fica aí querendo que Deus mude o cenário, mude a situação. Fica aí só olhando para as circunstâncias. E esquece que existe um Deus poderoso, unânime, sobrenatural. Que te criou, que me criou. E que se disponibiliza sempre a ser o nosso refúgio. Então, pare de murmurar, pare de dar desculpa, pare, busque no Senhor o refúgio, alegria e paz. Amém? Gente, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus está conosco, através da pessoa do Espírito Santo. E você tem liberdade para convidá-lo para sua casa, para sua vida, para cada passo que você der. Ele é um Deus onipresente. Ele vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não desista, não temas, confia, pois, no Senhor. Quando eu estava fazendo meu devocional, eu escrevi 3 coisas bem interessantes aqui. Depois a gente vai ler, né? E fala, nossa, Deus falou profundo mesmo. Por isso que é importante a leitura, gente. Porque a gente faz nosso devocional e Deus fala tanto. E a gente vai ali anotando. E aí passam uns dias e depois a gente vai ler de novo. Caramba, Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo, sabe? É um regozijo tão grande. E três pontos que o Espírito Santo me incomodou e nós precisamos colocar em prática. Não se esqueça, anota isso daí. Primeiramente, parar a guerra e enxergar Deus no controle. É aquilo que eu estou batendo aqui. A gente precisa parar de lutar contra o mundo e enxergar que Deus está no controle. O mundo só está do jeito que está porque
porque Deus quer. Amém? Então, que você possa colocar em prática isso. Parar de olhar para a circunstância e esquecer do seu Deus. Que Ele te renove hoje, aumente a sua fé. Para todas as vezes que houver uma questão, você resolver com aquele que é usado para te instruir. Amém? Ponto 2. Busca refúgio no Senhor. Isso aqui nós batemos hoje a noite toda. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso guardador. Então aproveite e busque essa proteção para a sua vida. Queira a proteção dele para a sua vida. Amém? Ponto 3. Confiar nas estratégias de guerra do Senhor. Missionária, eu não estou aguentando mais, eu confio no Senhor e eu tenho que continuar onde está. Não é porque Deus está pedindo para que a gente confie nele que ele vai tirar a gente da peleja, que ele vai tirar a gente do barco, que ele vai tirar a gente do meio do nada, para nada. Não. Deus nos chamou para servir. E ainda que a circunstância seja bem difícil, confia nos planos do Senhor. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, se faz sentido para você essa mensagem, curta, compartilhe, comente, me fale um pouquinho sobre você e faça uma leitura. A gente leu os Salmos completo tão rapidinho. Tem muitos outros lindos. É um manual de vida, gente. Então vai lá, faz a leitura. Em nome de Jesus. Mas também compartilhe. Abençoe a vida de alguém. Seja você a levar o reino. Amém? Então, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre, que o Senhor te sustente neste novo dia e você possa desfrutar do extraordinário e sobrenatural de Deus. Se pedires correto, Ele te ouvirá. Amém? Tchau, tchau. Não se esqueça que amanhã a gente tem um encontro. Amanhã a gente tem um encontro. Peço desculpa para você se o áudio estiver baixo. Estou gravando aqui em casa, já tem gente dormindo e eu preciso falar um pouco mais baixo. Então, aumente o volume aí e seja abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus, tchau, tchau.